Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal novamente. E hoje a gente vai fazer mais uma atualização do mercado cripto, falando de Bitcoin e Ethereum. E eu vou mostrar para vocês 4 moedinhas que muito provavelmente duplicará o nosso capital, tá certo? Então, analisando o Bitcoin aqui no 4 horas, a gente viu que ele rompeu a nossa acumulação aqui, continua saudável. Eu tô analisando o Bitcoin aqui no gráfico de 4 horas, tá? Como eu previ nos últimos vídeos, ele iria bater cabeça nessa região aqui entre os 72 mil e os 71.500, né? Não quer dizer que ele vai voltar daqui. Ele continua acima da média 20 no 4 horas, muito saudável, tá? Possivelmente vai fazer uma correçãozinha aqui, mas continua sua tendência de alta até pelo menos o topo histórico aqui na região entre 73 e 74 mil, tá? Quando a gente passa aqui para o 15 minutos, tem como a gente ver que ele realmente ficou subindo, mas lateralizando entre as regiões de resistência, né? Ele até tentou aqui passar dos 71.800. Por enquanto ele não está conseguindo, tá? Mas está aqui na região lateralizando entre as resistências, tá bom? Eu ainda acredito que nos próximos dias vamos ver o Bitcoin testando os 74 mil dólares, tá certo? Então por enquanto nada de novo. Quando a gente passa para o Ether, né? O Ether eu estou aqui analisando ele no 1 hora. Como eu falei no vídeo anterior, ele estava nesse canal paralelo aqui, onde ele batia a cabeça na resistência, voltava para o suporte, batia a cabeça na resistência, voltava para o suporte. E agora, aparentemente, ele está tentando romper onde era a resistência dele, agora aqui na faixa do 3.863, saudável ainda, mantendo-se acima da média 20 numa hora, tá? Então, muito provavelmente daqui para o final de semana a gente vai ver o Ethereum subindo aqui para essa região de resistência, subindo pelo menos mais uns 3%, para chegar aqui nos 3.980, 3.000, na faixa dos 4 mil dólares, tá? Aqui, quando ele chegar aqui, a gente vai ver o que ele vai fazer. Se ele vai querer recuar até esse suporte aqui, né, que era uma resistência, vai passar a ser suporte para chegar no topo histórico desse ano aqui na faixa dos 4.000 até 4.100. Quando chegar aqui, a gente vai ver o que ele vai querer fazer. Se ele vai querer corrigir mais forte ou se ele vai dar prosseguimento à tendência de alta dele, tá? Por enquanto aqui, ele segue saudável numa hora, em cima da média 20. Próximo alvo nas próximas horas é ele chegar aqui na faixa do 3.980, 3.900 a 3.980, para ele decidir o que ele vai fazer a partir daí, tá? Então, eu analisando o gráfico hoje, resolvi trazer para vocês 4 moedas que muito possivelmente podem duplicar o nosso capital, tá? Então, a primeira delas que eu vou falar para vocês é a GTAI, que é uma moeda de inteligência artificial, certo? Deixa eu procurar ela aqui no gráfico. GTAI, tá? Então, na GTAI, nós vemos que aqui o gráfico de 4 horas, mas deixa eu botar ele no gráfico diário. Olha só o que a GTAI fez, tá? GTAI estreou aqui com 20 centavos, uma subida exponencial de 2.600%, tá? Encontrou um topinho aqui por volta de 5 dólares, 5,30, 5 dólares, tá? E desde então vem caindo. Ele tem uma região de suporte aqui entre 1,40 e entre 1,25. O que ele fez aqui? Ele perdeu essa região de suporte e está voltando. Percebam que no diário ele tem uma linha de tendência de baixa, está prestes a romper essa linha de tendência, tá?
Então, quando eu passo aqui para o 4 horas, na GTAI, o que nós temos? Nós temos que agora ela se encontra na faixa aí de 1,34, 1,35, tá? Só que a primeira resistência dela, quando ela conseguir subir, né, vai ser aqui na faixa dos 2,50. Ou seja, ela já vai subir 90% até aí essa resistência. Só que essa aqui é uma resistência no 4 horas. Então, muito provavelmente ela vai buscar o topo novamente, tá? E aí a gente está falando aí de possivelmente 300%, tá? Então essa moedinha que eu tô de olho, eu tô nela, tá? Eu fiz um aportezinho nela hoje. Quando eu vi que ela ia perder esse suporte, mas voltou rapidamente, tá certo? E está aqui batendo cabeça agora nessa linha de tendência. Eu acredito que o rompimento nela é iminente e que nos próximos dias, nas próximas semanas, ela vem buscar essa resistência aqui, dando um ganho mais ou menos de 85% e mais para frente vai voltar para o topo dela, fazendo aí 300%, multiplicando seu capital por 4 vezes, tá bom? Então essa é a primeira moedinha, GTAI. A segunda moedinha que eu trago para vocês hoje, com possibilidade de pelo menos duplicar o nosso capital, ela chama-se OMG, tá? Então, olha só o que a OMG fez. Eu vou primeiro analisar ela no diário. Então, no diário, nós temos que ela depois que chegou no 1,36, veio caindo aqui, caiu 68%. No entanto, ela está numa zona de suporte, tá? Uma zona que ela já revisitou, tá certo? E está revisitando agora, nesse exato momento, na faixa aqui dos 0,45 centavos, tá certo? Então, muito provavelmente, em segurando nessa região de suporte, ela voltando aqui para a primeira região nos 4 horas, pode dar uma valorização de 70% e logo depois, buscando outro suporte no 4 horas por volta de 1,40, 200% de valorização, multiplicando nosso capital em até 3 vezes, tá? Isso eu estou falando em suportes em resistências de 4 horas, tá? Quando a gente pega aqui, o potencial dela seria, teoricamente, voltar para o topo. Caso ela volte para o topo, que foi na faixa dos $20, tá? A gente vai ter uma potencial valorização de 4.200%, ou seja, pode multiplicar o nosso capital por 43 vezes, tá? Mas, por enquanto, eu fico nessas resistências aqui do 4 horas, podendo nos dar essa valorização aí de até 200% em alguns dias ou em algumas semanas, tá? A ver. Vamos lá. Então, a terceira moedinha que eu analisei, ela está por aqui. Eu vou achá-la, é a Waves. Pronto. A Waves, ela veio tem essa zona de suporte aqui, ó, de muito, tá? Ela vem e bate nesse suporte aqui no 1,27, volta para 3. Vem de novo no suporte 1,20, volta para 2,80. Então, nesse exato momento, ela está quase chegando na zona de compra. A melhor zona de compra da Waves é quando ela chegar aqui, e ela já está chegando, tá? Quando ela chegar aqui entre 1,40 e 1,28 até 1,25. Uma excelente zona de compra da Waves, tá? E quando ela voltar, né? Ela vai dar uma valorização para a gente aí. Vou pegar aqui até do momento que ela está agora, aqui por volta de 1,48, tá? Então ela voltando na primeira resistência no 4 horas, vai dar uma valorização para a gente de 85%. E voltando na segunda resistência, uma valorização de 220%, multiplicando em mais de 3 vezes o nosso capital, tá? Então essa é a segunda moedinha que eu comento para vocês hoje. E a quarta moedinha seria a Shen.
tá? A Shein está fazendo a mesma coisa, voltando para um ponto de suporte que ela já visitou. Já é a terceira vez que ela vai nesse ponto de suporte aqui, na casa do 0,022 centavos, tá? Ponto de compra na Waves é entre 0,22 e 0,20 centavos. E caso ela volte para o suporte de 4 horas, tá? Então, a partir desse momento aqui, a gente tem uma possível valorização de 90% e ela voltando para o próximo suporte também de 200%, tá? Podendo multiplicar nosso capital aí em até 3 vezes. Então, essas são as 4 moedinhas que eu trouxe para você hoje, tá? Fica de olho, eu estou exposto nela, tá bom? Estou exposto nela, tá certo? GTAI, Waves, Shein e OMG, tá? Lembrando que, pessoal, eu não sou um conselheiro financeiro, tá? Eu simplesmente analiso o gráfico e vejo possíveis regiões de suporte. Quando você vai fazer o investimento, você tem que ser responsável pela decisão que você vai tomar, tá certo? Não temos garantias que elas vão segurar nessa região de suporte, elas podem varar reto e a zero, tá certo? Então, assim, quando eu analiso o gráfico, eu falo em possibilidades, tá? Mas, entendendo que elas podem voltar, eu estou me expondo ao risco e cabe a cada um tomar a decisão se vai se expor ou não, tá certo? Então, a gente viu hoje que essas 4 moedas têm uma possibilidade nos próximos dias, nas próximas semanas, de entregar para a gente aí uma alta de 80% a 200%, dependendo aí da onde elas vão parar, tá certo? Isso eu estou falando se elas pararem na resistência de 4 horas. Se elas forem buscar o topo delas, aí vai para muito mais, mas aí a gente tem que analisar o gráfico para ver como é que vai ficar, tá certo? Então, essa é a minha análise de hoje, tá? Espero que vocês tenham uma boa noite. Eu estou analisando agora, são 10 horas da manhã, 10 horas da noite, desculpa, de 5 de junho, tá? Mas esse vídeo só vai ao ar no dia 6 de junho pela manhã, tá certo? Mas estamos aqui, amanhã, se Deus quiser, estaremos de novo, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.